Então, boa noite a todos. Nós estamos dando início para nosso ERG, né? Estamos estudando o Evangelho de Rede Vivo, estamos no item 2 e hoje é a Georgia, então, que vai ser a facilitadora. Para a gente iniciar a reunião, a Noêmia vai fazer a página inicial e Bebel, então, depois faz a oração. Bom, boa noite a todos. Ceifa de Luz, capítulo 52, em família espiritual. Emmanuel. Por, por que vês o argueiro no olho do teu irmão, sem notar a trave do teu próprio? Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 3. Quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, espera aí que aqui tá cortando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu reduzir aqui. Pronto. Quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar, na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Daí a necessidade da convivência em que nos espelhamos uns aos outros, não para criticar-nos, mas para entendermos através de bendita reciprocidade nos vários cursos de tolerância em que a vida nos situa no clima da evolução terrestre. Assim é que, no educandário da existência, aquele companheiro que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos sem observar-lhes a boa parte, que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas de que haja sido objeto, que apenas se lembra dos adversários com o propósito de arrasá-los, sem reconhecer-lhes as dificuldades e os sofrimentos, que não analisa as razões dos outros, a fixar-se unicamente nos direitos que julga pertencer-lhe, que não se enxerga passível de censura ou de advertência em momento algum, que se considera invulnerável nas opiniões que imita ou na conduta que expôs, que não reconhece as próprias falhas e vigia incessantemente as falhas alheias, que não se dispõe a pronunciar uma só frase de consolação e esperança em favor dos caídos na penúria moral, que se utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir. Será talvez de todos nós aquele que mais exige entendimento e ternura, de vez que, desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido de paz e necessitado de amor. Emmanuel. E assim, agradecendo esse momento dessa oração, para que a gente acalme os nossos corações, sintonize as nossas mentes em um só propósito, de mais uma terça-feira, de estarmos aqui juntos, estudando, aprendendo, buscando vivenciar a cada instante da nossa jornada, do dia, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Por isso, Senhor, querido irmão, estamos aqui. Nos auxilie nessa jornada, nos auxilie a nos observar, nos auxiliemos a vivenciar o Teu Evangelho, que possamos sempre estarmos atentos a tudo e a todos, que possamos promover o bem do nosso próximo, para que assim também tenhamos condições de promover também a nossa serenidade, a nossa calma, a nossa proposta de estar sempre junto com você, querido irmão Jesus. Que a nossa irmã Georgia traga para nós aquele estudo que ela sempre dedica, trazendo para nós o esclarecimento, trazendo para nós um norte,
e que nós possamos sair desta noite, dessa nossa reunião, mais abastecido do seu conhecimento, para que possamos, a qualquer momento em que formos chamados a testemunhar a nossa melhora, a nossa fé, nós possamos sempre estar atentos e agindo da melhor forma possível, possamos dizer à nossa própria consciência: estamos fazendo o nosso melhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Assim Deus. seja. Graças a Deus. Muito obrigada, então, Noêmia, Bebel. Então, agora a palavra é sua, Georgia. Bom, então, mais uma vez, né, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma terça-feira de estudo, o nosso ESG. E aqui é o nosso roteiro, né, do tema de hoje, que é o tema 24, do livro 2 do Evangelho Redivivo, o estudo interpretativo do Evangelho de Mateus. E o tema 24, ainda falando do Sermão da Montanha, né, esse grande discurso proferido por Jesus, com as diretrizes para a nossa vida, e é atemporal, porque foi há mais de 2000 anos. Nós temos aí, nesse tema 24, não julgar e não profanar, Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 6, e a regra de ouro, que está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. O não julgar é de 1 a 5, o não profanar as coisas santas é o 6, e a regra de ouro é o 12. Esse é o nosso roteiro do estudo de hoje. E conforme a Miriam falou a semana passada, que foi o tema 23, esse tema também é bem presente para a gente, né, dentro da doutrina espírita, porque muitas palestras, muitos estudos já foram feitos em relação exatamente aí a esses itens que são discutidos nesse tema 24, certo? E aí a gente começa falando do quê? Primeiro, deixando aqui claro para a gente, né, que o Sermão da Montanha, de acordo com os registros de Mateus, ele nos ensina 3 normas comportamentais. Esse trecho, né, esse trecho do Sermão da Montanha, porque já aprendemos tantos outros ensinamentos com o Sermão da Montanha. Estamos agora nessa parte. E quais são essas 3 normas comportamentais? Não julgar o próximo, que é difícil para a gente, né? A gente sabe que a gente ainda está na infância da espiritualidade. Não profanar as coisas consideradas santas. Aí, né, a gente vai entender o que Jesus quis dizer com isso. Profanar aí no sentido de desrespeitar, né? De fazer pouco caso, de macular. E não desejar ao outro o que não gostaria para si mesmo, que é a regra de ouro, também muito bem trabalhada dentro da doutrina espírita. Então, isso tudo, né, quer dizer, essas 3 normas comportamentais, elas visam o quê? Elas primam por uma conduta ética, tá? Mas não a ética e moral do nosso tempo, a ética e moral de Deus, né? De acordo com as leis divinas. Então, sei lá, que de vez em quando ele para aqui, eu tenho que estar mexendo. Bom, para a gente, é sempre, né, de praxe a gente está trazendo o conceito aí das palavras, apesar da gente já saber. Então, a questão do julgar, porque fala muito de julgamento, né? Não julgar. Então, o que seria julgar, de acordo com esse meu dicionário aí.org? Decidir como juiz ou árbitro, sentenciar, formar uma opinião sobre, avaliar, achar, considerar, crer, supor, criticar e por aí vai. Mas eu trouxe também, e vamos ver posteriormente, mas eu já trouxe aqui para a gente, o profanar, né? Que é violar a santidade, é tratar com irreverência, ou seja, com desrespeito às coisas sagradas, né? No sentido figurado, fazer mau uso do que é precioso. E a gente vai estar trabalhando muito com esses conceitos do julgamento e a profanação.
Lembrando aqui, antes da gente entrar no texto de Mateus, que lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, já se falava sobre isso, tá? Do juízo recíproco. Lá em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 19 e 20, está lá, ó, não perverterás o direito, não farás acepção de pessoas, acepção no sentido que de preferência, né? Não farás acepção de pessoas e nem aceitarás subornos, pois o suborno cega os olhos do sábio e falseia a causa dos justos. Busca somente a justiça para que vivas e possuas a terra de Iareb, né? É pronunciado lá do jeito deles, mas que eles dizem, inclusive, que os judeus não pronunciavam essa palavra porque era sagrada, pronunciavam Adonai, teu Deus te dará. Olha lá, hein, gente, Deuteronômio. No Antigo Testamento, a gente lê esse texto e ele encaixa exatamente nos dias de hoje, né? O que é o juízo recíproco. O Deuteronômio também, lá no capítulo 19, também fala, nos versículos 18 e 19, os juízes investigarão cuidadosamente. Se a testemunha for uma testemunha falsa e tiver caluniado seu irmão, então vós a tratareis conforme ela própria maquinava tratar o seu próximo. Gente, quanto tempo foi escrito isso, hein? Antes de Cristo. Só depois de Cristo já passamos, né? Agora aí esses 2024 anos. E esses textos parecem que eles se aplicam exatamente nos dias de hoje. E só para a gente, para ilustração, né, o Sinédrio, que era essa corte suprema lá da lei judaica, como que era composto aí o Sinédrio, né? O presidente, os membros, os oficiais e o acusado. E esse Sinédrio tinha essa missão aí de administrar justiça, aplicando, interpretando e aplicando a Torá, né, o Pentateuco de Moisés, a lei mosaica, tanto oral quanto escrita, e exercia simultaneamente a representação do povo judeu perante a autoridade romana. Isso aqui é só a título de curiosidade, né, que não é o nosso objetivo de hoje. Aí, Miriam, se alguém quiser parar, fazer alguma pergunta, você me fala, porque eu fechei aqui, eu não estou vendo ninguém, tá? Não sei quem é que está. Tá, vocês podem levantar a mão, né, gente? Aí, então interrompe mesmo, que estamos, não sei quantos estamos na sala agora, mas interrompe qualquer coisa. E eu trouxe também, justamente por ter falado no Sinédrio, né? Eu trouxe também para ilustrar para a gente só esse trechinho aí, que é excertos, né? É o julgamento de Estevão, ou seja, trechos do julgamento de Estevão, que se encontra lá no livro Paulo e Estevão, né? De psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel, lá no capítulo 5, quando fala da pregação de Estevão. Eu trouxe só esse trechinho aí para a gente ter ideia do que representava o Sinédrio e o que Saulo, que depois virou Paulo, que Saulo, né, se fazia valer do poder dele. Aí Saulo diz assim: minha autoridade é insultada pelo vosso fanatismo, neste recinto de miséria e de ignorância. Recorrerei ao Sinédrio para vos julgar e punir. Isso ele falando para Estevão, né? Sinédrio tem autoridade para desfazer vossas condenáveis alucinações. E aí Estevão responde: amigo, Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Estevão sempre muito seguro, muito firme na sua fé, na sua convicção. Logo após, Saulo observa a cena em que Estevão cura uma jovem muda e, sem poder dissimular a própria ira, se possível, ele desejaria esfrangalhar Estevão em suas mãos. Procurou coordenar melhores os raciocínios, porque ele teria a lei a seu favor, né? Poderia contar com o Sinédrio. Os sacerdotes mais eminentes eram amigos devotados. Olha aí, ó. A justiça que não era uma justiça. Era uma situação de, vamos dizer assim, acordo entre amigos, né? Ele lutaria com Estevão até dobrar-lhe a resistência moral, e aí, no final, a gente já sabe que Estevão foi morto, apedrejado, né? Por conta da sua fé. E o não julgar, então, nessa passagem,
evangélica que a gente está estudando do livro, né, de Mateus. Não julgueis para não seres julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medis, serei medidos. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, essa, né, é a primeira passagem aí desse tema 24, é não julgar, exatamente aí Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 5. E exatamente no de 1 a 5, a gente repara que os versículos 3 a 5 refletem a insensatez e a hipocrisia dos indivíduos que se autoavaliam positivamente, mas não usam da mesma medida para avaliar as ações do próximo. Julgando, ou seja, julgar a si mesmo é uma coisa, julgar o próximo já tem que ter rigor, né? Aí, discriminação e falta de caridade, certo? Então, é isso, né? Eu me julgo lá com as 5 estrelinhas, estou ok, o julgamento comigo é esse, mas na hora de julgar o próximo eu não uso a mesma medida. Eu vou julgá-lo de acordo com as minhas convicções, mas sem olhar para dentro. Julgar, palavra oriunda do grego, traz esse sentido aí de criticar. Literalmente significa separar, distinguir, discriminar. E no texto de Mateus expressa exatamente isso. Crítica injusta e censura prejudicial, que é a ação dos hipócritas, a quem falta boa visão espiritual, né? E aí nós temos o que é reprovado não é o discurso, não é o discernimento sensato. Entendam. O discernimento sensato entre o certo e o errado, ele se faz necessário. Mas o que se reprova, que está bem, assim, que foi deixado bem claro por Jesus, e aí escrito por Mateus, que é a censura que prejudica o próprio caráter e acaba nos impedindo de servir aos outros. Então, não é que Jesus falou assim, não podeis julgar, não é isso, porque, olha, a gente tem aqui, né? A crítica em si nem sempre é prejudicial, sobretudo quando há uma intenção educativa, como está escrito aí no próprio Evangelho Redivivo, nesse livro 2 que a gente está estudando. Né? Por exemplo, aí, ó, relacionamentos entre pais e filhos, professores e alunos. Já pensou o que seria do mundo se a gente não fizesse um julgamento, se a gente não pudesse aplicar a justiça? Não teria ninguém respeitando ninguém. Mas aí a intenção é essa, né? É a intenção educativa. E quando se objetiva a avaliação de procedimentos. Então, a crítica ou a censura em si não é algo condenável. Mas qual a intenção por trás dela? É uma intenção educativa? Está se avaliando procedimentos? Tá? Mas Jesus fez esse discurso, colocou essa situação em relação à atitude de denegrir, de diminuir, expor, apenas apontar os defeitos. Né? Então, o objetivo da gente aqui é entender isso, que o julgamento, a crítica pela crítica, com o intuito de prejudicar o outro, de denegrir a imagem, de humilhar, de envergonhar, ela não se faz. Ela não é aprovada, né? Ela acaba prejudicando, como está aí, ó, o próprio caráter e impede a gente de servir aos outros. Mas ela não é uma coisa condenável quando ela tem realmente o sentido que deveria. Então, por exemplo, julgar. O que significa julgar? Separar, distinguir, discriminar? Prejudica o caráter quando isso é feito de maneira prejudicar, que é uma censura prejudicial, que é uma crítica injusta.
porque vai prejudicar o nosso caráter, vai impedir. Agora, tem momentos, e da maneira como é feita, que se faz necessário e é sensato se fazer esse julgamento. Então, esse quadrinho aqui, ele praticamente, ele, né, resume para a gente esse versículo aí, esses versículos, né, o de 1 a 5, no capítulo 7 aí de Mateus, que é o julgamento, não no sentido prejudicial da crítica injusta, mas o julgamento sensato se faz necessário. E aí eu trouxe para a gente lá do Livro dos Espíritos, da parte terceira, que fala das leis morais, lá no capítulo 12, o trecho que fala da perfeição moral, na pergunta 903 que Kardec fez aos espíritos. Ele perguntou assim: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Olha o que os espíritos responderam. Eu fui trazendo, né, para não ficar o texto logo de uma vez, para a gente ir vendo cada um. Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Tá? Então, olha aí, ó. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios, né, ver o erro que o outro está cometendo, incorrerá se fizer para criticar e divulgar, porque é falta de caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Olha só, primeiro ele diz, se for para criticar e divulgar, é falta de caridade. Agora, se você está observando os erros alheios, para que você tire proveito para a sua vida, para que você possa evitá-los, ele pode ser de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. E aí a gente relembrando que a indulgência, a nossa indulgência, ela nos... O quanto de indulgente que a gente consegue ser, ela nos diz o quanto de evolução moral que a gente já adquiriu. Por quê? Porque a indulgência é exatamente como eu me relaciono com as falhas alheias. Porque eu me relaciono com as falhas alheias de uma maneira entendível ou não, de acordo com a minha moralidade. Porque eu tenho que entender o seguinte: aquelas falhas que aquela pessoa está cometendo por ignorância, porque ela ainda não entendeu o que eu já entendi. Então, quanto mais indulgente eu sou com as falhas alheias, mais demonstra a minha evolução moral. Porque indulgência não é perdoar. A gente confunde indulgência porque realmente o cristianismo traz indulgência como perdão das faltas. A indulgência não é esse perdão, a indulgência é o entendimento daquelas falhas. Aí você pode ajudar e não apenas dizer, tá bom, você está errando, mas, né, deixa você erra para lá e eu fico para cá. Então, quando a gente consegue, né, lembrar da indulgência como a medida da nossa evolução moral, a gente vai entender essa relação com as falhas alheias, que ainda estamos, mais uma vez aqui repetindo, com muitos jovenzinhos nessa situação, né? Somos todos ainda pouquíssimos indulgentes. Porque quando dói, quando aperta, a gente não olha nem para o lado, a gente grita e pronto, acabou. Mas é uma situação nossa, né? E aí continua. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Os espíritos continuaram respondendo a Kardec, né? E aí continua. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Então, ele está falando, tá, se você reconhece o erro do outro, então trata logo de possuir qualidades que são diferentes daqueles defeitos que a gente está criticando, né? Aí ele continua. Esse o meio de vos tornardes superiores a ele. Então, vamos lá. Por exemplo, se lhe censurais a ser avaro, sede generosos. Se o ser
Se o ser orgulhoso, sedes humildes. Ou seja, se a gente está criticando no outro que ele é orgulhoso, então sejamos humildes e modestos. Se a gente está criticando se o ser áspero, ou seja, se a pessoa é áspera, sede brandos. Se o outro procede com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Quais são as palavras de Jesus? Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Então, se a gente seguir, né, esse texto que foi deixado como resposta nessa questão 903 lá do Livro dos Espíritos, a gente já vai estar começando a caminhar aí nessa situação, né, de melhorar isso, esse julgamento. Aí eu trouxe também a questão 900. Georgia, Oi, é, essa questão sempre me chama a atenção do Livro dos Espíritos, não a resposta, mas a pergunta, né? Essa pergunta, porque a gente está no capítulo da perfeição moral, né, dos vícios e as virtudes, e Kardec pergunta se incorre em culpa estudar os defeitos alheios. Se a gente for entender isso ao pé da letra, o estudar não é o apontar, né? E estudar exato. para que eu não faça o mesmo, né? Para E que eu olha a resposta que rendeu, né? e a resposta, a Rede falou assim, olha só, né? Você usou a palavra estudar, mas vamos abrir mais, né? Eu acho, é bem interessante. Ó, e aonde Kardec incluiu essa pergunta? É, na perfeição Capítulo da perfeição moral. moral, é Então, verdade. isso nos chama a atenção, porque ele vem numa sequência de perguntas. Isso você está colocando aqui, é 904, né? A 904. Ele usa a palavra sonda. Na É, primeira, ele usou a palavra estudar, né? estudar. E os E aqui é espíritos outra. foram Aqui é mais, outra. foram mais fundo, né? É. Aqui, ó, 904, lá do Livro dos Espíritos. Incorrerá em culpa aquele que sonda. Então, primeiro ele falou, estuda, tá. Agora o outro já está sondando, né? Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público. Vamos ver o que os espíritos responderam. Depende do sentimento que o mova. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, não faz mais do que proporcionar a si mesmo um gozo pessoal, apresentando quadros que se constituem antes mal do que do bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal. Aí essa pergunta ela se desdobra, a 904A. Como, em tal caso, julgar da pureza das intenções e da sinceridade do escritor? Ou seja, aí ele falou lá, cara, são duas chagas, né? E expôs ao público, ou seja, escreveu. Aí ele já deixou claro lá, vai depender do sentimento que o mova a fazer aquilo. Se é para levantar escândalo, para massagear o seu ego, ele expor aquele mal, ele vai ser punido. Aí a questão A já é 904A. E como em tal caso, julgar da pureza das intenções e da sinceridade do escritor? Porque aí fica difícil, né? Para a gente. Nem sempre há nisso utilidade. Se ele escrever boas coisas, aproveitai-as. Se proceder mal, é uma questão de consciência que lhe diz respeito, exclusivamente. Demais, se o escritor tem empenho em provar a sua sinceridade, apoie o que disser nos exemplos que dê. Então, olha só, né? Mostrou aí, ó. Nem sempre tem utilidade em estar sabendo as intenções, porque se ele escrever coisas boas, a gente pode aproveitar. Agora, se proceder mal, é uma questão de consciência, né? E diz respeito a cada um exclusivamente. E aí fica claro para a gente que esse julgamento com intenções, vamos dizer assim, escusas, né? Com intenções que não vão acrescentar em nada, não vai ser bem visto aos olhos de Deus. E o apóstolo Tiago esclarece que essa ideia de julgar
ela não deve ser aplicada apenas no contexto só, mas um contexto como, por exemplo, na questão de falar mal de alguém. E aí está lá, né, na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Não faleis mal um dos outros, irmãos. Aquele que fala mal de um irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, já não praticas a lei. Mas se te fazes juiz, mais te fazes juiz da lei, quer dizer, você acaba sendo um juiz da lei. E essa lei não é nossa. Só há um legislador e juiz, a saber, aquele que pode salvar ou destruir. Tu, porém, quem és para julgares o teu próximo? É sempre a mesma situação que é colocada para nós, né? Mas, o Então, Jorge, é oi. interessante, né, que ele vem nessa coisa do sondar, depois ele falou o outro, qual foi? O primeiro foi estudar, Sondar, depois sondar. E ele vai chegando, aí eu estou lembrando muito da questão do amar o seu inimigo, porque tudo que ele fala aqui vai te levar lá. Você está é, entendendo? Não fala mal. Se ele fez mal para você, você vai falar bem dele, não fala mal dele, não, você vai falar bem. Ele sempre dá essa orientação, né? Então ele não vai fale mal. chegando até falar para a gente, ó, ama o próximo, né? Com a ti mesmo, e amar os Pois inimigos, é, quer dizer, amar amar os o inimigos. próximo, né? Aquilo que a gente sempre fala, amar o Pois próximo, é, e amar os inimigos agora foi amar uma os coisa inimigos, muito difícil, ó, né? que levam, é uma Então ele batalha, está chegando aqui, ó, não fala mal dos seus irmãos, né? Não é, sonda. Aí ele devagarzinho, chega lá, ó, amai os como vossos quem diz, né? inimigos, que era a coisa mais Em doses difícil para os judeus, homeopáticas, né? em Amai doses os homeopáticas, inimigos, é? é mais difícil, é muito difícil. Aí, ó. Na verdade, lembra-nos, Tiago, somente a Deus cabe qualquer julgamento e não a nós. Espíritos moralmente imperfeitos. E somos, né? E aí está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. É aquela história que a gente sempre repete aqui. Plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, né? E aí tá lá, né? Qual o sentimento que é despertado em mim quando vejo o erro do outro? É um sentimento de misericórdia? É um sentimento de alegria quando eu vejo o erro do outro? É um sentimento de empatia? É indulgência, aquela coisa de eu ver, pô, ainda não chegou, ainda não conseguiu entender, ainda está fazendo isso? Ou é compaixão, né? Qual o sentimento que desperta? Você está falando? Estou dando aula. A medida do julgamento é exatamente essa. Eu cometo erros? Você está falando? Quando eu erro, o que eu espero dos outros? Então a pergunta é: eu cometo erros? E quando eu erro, o que eu espero dos outros? E aí tem o auto-julgamento, né? Porque quando Jesus fala da gente não julgar, e até indica a gente para a gente exatamente saber o que vai julgar, aquela crítica construtiva, educativa, né? A questão de uma avaliação que vai me permitir obter um objetivo de avaliar um procedimento. Esse julgamento é um julgamento que Jesus não condenou. Mas Jesus nunca disse para a gente que a gente não devia julgar a si próprio. Ou seja, ele nunca falou, não se julgue. O auto-julgamento é aquele do comigo mesmo. Aí, como é que eu ajo no meu auto-julgamento? Eu sou rigoroso e severo ou sou condescendente e tolerante quando se trata do meu auto-julgamento, quando eu estou falando dos meus erros? Eu cometi os erros e aí vou analisar os meus erros. Eu sou rigoroso e severo ou eu sou condescendente, tolerante, falar, e não, eu errei um pouquinho só, vamos lá, né? Realmente, advertiu-nos Jesus, não julgues para não seres julgados. O Divino Mestre, entretanto, não nos proclamou impedidos de julgar a nós próprios, de modo a revisarmos nossos ideais e atitudes, colocando-nos finalmente a caminho da própria sublimação.
Isso está lá no livro Algo Mais, né, de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, e é o trecho do capítulo 28. E aqui Kardec, né, para a gente terminar essa parte aí do versículo 1 ao 5 de Mateus, eu trouxe também essa questão do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 10. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Então, esse é o autojulgamento, certo? A pergunta do mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. Está lá em Palavras de Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 35. Aí nós George, passamos... Oi, você pode voltar uns 3 slides? esse, Mais um. esse. Esse. Eu fiquei me questionando aqui, qual sentimento é despertado em mim quando eu vejo o erro do outro? Eu acho que está faltando Aí, muita coisa nisso aí, gente. Ou só eu tô nesse processo. Está faltando é muita coisa, porque vou tomar por mim, tá? Na maioria das vezes, não tenho sentimento de misericórdia. Eu acho que isso seria o ideal. Mas pelo menos, né? não é? Se eu olho para mim mesma, meu dedo vai estar apontando. Qual o sentimento despertado em mim quando eu vejo do novo? Mas não é possível, a Georgia fez isso de novo. Por quê? É, Nós trazemos ainda, não é esse homem velho que quer julgar. Aí Jesus falou assim: não pode julgar. Porque mesmo que você vê o defeito alheio, tem que ser indulgente, porque quem é você para julgar o outro? Então, eu acho que eu teria mais uma meia dúzia de coisas para colocar nesse quadro da esquerda aí, né? Vocês me desculpem, não sei se pensam como eu, né? Porque na maioria das vezes, tomando por mim, não é com alegria, com compaixão, né? Eu Que acho que às no vezes a primeiro primeira momento, depois a gente cai em si e fala, sim, nossa, que coisa né? É, feia. a gente aí vem assim, não, mas ele está a caminho, né? Jesus falou, o meu irmão está doente, né? E a gente vai se desculpando mais ou menos, e aí a gente vai entendendo. Mas normalmente nossa primeira é julgar, né? A É gente julgar. julga mesmo, como se a gente não fizesse, né? Isso que é duro. exatamente. É onde aqui foi muito bem colocado ali, né, por Kardec, aquela situação, né? Essa daí, ó, exatamente essa daí. Que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Foi muito bem colocado aí, ó, no Evangelho segundo É. o Espiritismo. O É, quadro, o quadro ao lado daquele que nós estávamos vendo, por favor, Georgia. Eu acho que é o ponto aquilo mais importante ali. Ó. Eu cometo erros, é a primeira coisa. Quando eu vejo uma situação dessa, eu tenho que olhar para mim, né? Porque, na maioria das vezes, eu não tenho nem a humildade de entender, não, eu estou errado, né? a maioria das vezes a gente acha, não, eu tô certo. Eu estou certo. Essa medida do julgamento ainda é para nós, para o outro, Para o e outro, não para sempre nós. voltado para o outro. Para o outro. E maturidade emocional nossa, espiritual, né? Maturidade espiritual. Olhamos a trave no olho do nosso amigo e não, não é que a trave e não A vemos gente em nós. olha o cisco no O olho do outro. cisco E eu e a acho gente não vê o que tamanho da trave que hoje está em as, nós. as redes sociais estão favorecendo muito isso, porque eu fico abismada dos comentários, que eu leio comentários, sabe? Eu leio para ver o que que a pessoa pensa sobre aquilo. E a gente fica boba como a pessoa se intromete na vida do outro. Aí você fala, mas quem manda se expor? Não, o problema dele se ele está se expondo. Por que que eu tenho que ir lá e ficar E julgando comentar. ele? Porque é julgamento, gente.
É Exatamente. julgamento, sabe? Miriam, Exatamente. julgamento com condenação, né? Não é Não, só a um gente julgamento. nem. Não é justiça, não, é vingança, é julgamento com coisa. Enfim, Não, tá e bem assim, feito, é assim. Então exato, eu e a fico gente repara boba que de ver como as muitas pessoas vezes, perdem tempo batendo. E às vezes, dentro dos comentários, eles batem boca um com o outro, que um fala, não, você está errado. Nossa, gente, eu não, vou passando os olhos para entender, sabe? Uma coisa e absurda. quando não, né, a gente observa, né, que não é raro acontecer de pessoas acabarem cometendo suicídio por conta de comentários que começaram a surgir a partir de uma postagem, gente. Não é raro isso acontecer, porque não é a todo instante que são tantas informações que a internet traz para a gente que a gente não consegue estar conectado com todas elas. Mas tem um caso ou outro em cada lugar aí que está apontando isso. Jovens, né? Geralmente jovens, geralmente até crianças, por conta de comentários que foram colocados, né, na internet. Sim, é a questão mesmo da situação do gostar de estar apontando ali e muitas vezes com a mão muito pesada. Você não vê, às vezes eu vejo, né, em alguns grupos de costura, essas coisas, aí a pessoa coloca a peça que fez um negócio ou outro lá e tal. Aí, o que vocês acham do meu trabalho? Como é que tá? Não, ali tem 50 comentários, às vezes você acha, horrível, você não devia ter postado isso aí, não. Gente, se a pessoa não gostou, guarda para si a opinião. Entendeu? Às vezes, quando a pessoa dá uma. Aí que entra exatamente nesse ponto em que a gente está aqui. Quando você faz uma crítica educativa, que você vai ajudar, fala assim: por que você não aperta mais assim desse lado? Tenta diminuir e tal. Você vê as pessoas dando os toques, né, para que o outro conserte aquela peça, não fique do jeito que está. Mas quando não, você vê gente falando assim: tá horrível. Você aprendeu isso aonde, hein? Tem coragem de expor isso aí? Quer dizer, gente, se eu não gostei daquele trabalho, eu tenho dois caminhos. Ou eu não comento, ou então eu falo, legal, continua, você está indo no caminho, está aprendendo. Mas não, você vê ali o peso da mão mesmo, no sentido de querer ofender o outro com aquela sua fala. É isso que tá, né? Realmente é o julgamento que nos coloca numa situação de não ajudar, de não servir, nos compromete moralmente, né? Está comprometendo cada vez mais moralmente. E derruba nosso ego, né? Derruba. Tem muita gente que se abala muito, tá? Que se abala muito, a gente sabe disso, né? Infelizmente, como a Miriam falou, as redes sociais vêm contribuindo muito para isso. Pessoas que postaram alguma coisa e tiveram, por exemplo, tantos likes. Aí já se sente mal, porque não estão gostando, não estão dando os likes, porque não está sendo aprovado, aí já começa a se preocupar com isso, né? Então, é uma situação complicada. E aí a gente tem, né, em relação, terminando lá aquela parte do 24.1, que estava falando do não julgar, que era o capítulo 7, de 1 a 5. Aí agora a gente tem o capítulo 7, o versículo 6, que fala exatamente de não profanar as coisas santas. Mas a profanação aí é exatamente nesse sentido, né? De macular, de estar desonrando, desrespeitando as coisas de Deus. Então, eu trouxe aqui, além do versículo, né, que está aí, ó, não deis aos cães o que é santo, nem atireis as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem e, voltando-se contra vós, vos estraçarem. Aí a gente tem que tirar, vamos dizer assim, o entendimento da letra. Porque se a gente olhar, ler esse versículo ao pé da letra, a gente vai dizer assim, o quê? Jesus está dizendo o quê? Que não pode dar comida para o animal? Tem gente que interpreta. Eu estava lendo num site, eu até tirei aqui para estar dando uma olhada, né? Um site que é um de estudo bíblico, e diz assim, né? As interpretações desse versículo variam, e algumas vezes são, e olha que é um estudo de uma igreja, do catolicismo, né? E algumas vezes são completamente estranhas ao seu contexto. Alguns
o aplicam literalmente, dizendo que é pecado dar as sobras da mesa, já abençoadas através de uma oração, né? Porque tem gente que tem o hábito de abençoar os alimentos antes de comer, então, ao cão doméstico, né? Mas, se a gente entender, mesmo que com uma leitura superficial desse contexto, vai mostrar que Jesus não está se referindo aos cães de estimação, aos porcos. Sua mensagem é claramente espiritual. Então, isso aqui é você saber interpretar, né? Porque aí profanar está aí, né? Tratar com desrespeito, que é irreverência, desrespeitar a santidade, é ofender, é afrontar, é macular, é usar de maneira inadequada, é degradar, aviltar, ou seja, atentar contra a honra, certo? Então, isso nesse sentido de profanar. Mas, né, o significado de pérola aos porcos, qual o significado? Então, vamos ver. Primeiramente, aí, ó, na Bíblia, sentido de profanação de coisas santas. Não se deve propor uma doutrina, olha só, tá? Vamos começar a entender o que Jesus quis dizer nesse trecho aí que foi escrito por Mateus. Não se deve propor uma doutrina preciosa e santa a pessoas incapazes de recebê-la bem e que poderiam fazer mau uso dela. Isso está lá, Bíblia de Jerusalém, Evangelho segundo Mateus. A nota A, uma nota lá desse versículo. Tá? Isso foi, inclusive, está dentro lá do livro Evangelho Redivivo. Então, já começa a entender o sentido espiritual, né, dessa passagem. Mas aí eu trouxe aqui para a gente, só para ilustrar também, né, por que Jesus utilizou a questão dos animais aí. Jesus usa animais aqui, como usou em outras passagens, para falar das características espirituais de certos indivíduos. Também no Antigo Testamento tal se dava. Está lá, ó, Herodes é chamado de raposa, fariseus de serpente, raça de víboras, seguidores de Jesus eram chamados de ovelhas, pessoas teimosas eram chamadas de cavalos e jumentos. Líderes que abusam de suas posições eram chamados de lobos, de leões, diabo, de leão, dragão e serpente. Então, na cultura judaica, porcos e cães eram tidos como animais imundos, como se depreende em Reis, 1 Reis 21, versículo 19. Então, Jesus usou na questão mesmo de estar dando a interpretação das características espirituais. Então tá lá, ó, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Por quê? Vos dilacerem, esses cães com frequência demonstram violência. Esses animais eram símbolo utilizado por Jesus para ilustrar a natureza de alguns homens. Precisamos usar de cautela com essas pessoas. Está lá em Chaplin, no Novo Testamento, interpretado versículo a versículo, né? Então, inclusive, daquele site que eu falei para vocês de estudos da Bíblia, é isso aí, ó. O que Jesus quis dizer quando disse para não dar aos cães o que é santo? Porque há cães espirituais neste mundo, ou seja, em que sentido? Pessoas que simplesmente não apreciam o valor das coisas espirituais, tá? E a doutrina de Jesus era simples e clara em seus princípios essenciais. Dirigia-se à multidão, sobretudo aos deserdados e aos humildes. Todavia, ela manifesta os sinais de um ensino oculto. Jesus fala muitas vezes por parábolas. Seu pensamento, de ordinário tão luminoso, mergulha por vezes em meia obscuridade. Não se percebem, então, mais que os vagos contornos de uma grande ideia dissimulada sob o símbolo, né? Ou seja, é o que ele próprio explica quando afirma: eu lhes falo por parábolas, porque a vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Ou seja, alguns recebiam a palavra de Deus de uma maneira
entendível, que pudesse entender. A outros não era dado a possibilidade pela ignorância, pelo desconhecimento e até mesmo por não acreditar num Deus único. Então, não era, vamos dizer assim, concedido a fala, né, como deveria ser para todos. Evidente que havia duas doutrinas no cristianismo primitivo: a destinada ao vulgo, apresentada sob formas acessíveis a todos, e outra oculta, reservada aos discípulos e iniciados. Isso está lá no Cristianismo e Espiritismo, capítulo 3, Sentido Oculto dos Evangelhos, o Leon Denis, tá? Então, estava explicando aí a questão da profanação das coisas sagradas, o porquê de não se estar expondo, forçando, vamos assim dizer, a gente vai ver mais aí adiante, né? Uma doutrina para aquele que não a quer receber, tá? Isso Jesus deixou. Georgia, a esse Oi. respeito, acho que vale a pena a gente ressaltar que em muitas passagens do Evangelho a gente não percebe. E o Simão Pedro, ele é muito perspicaz nisso. Quando ele vem com o texto evangélico, a primeira pergunta que ele faz: Jesus está dizendo para quem? Para os discípulos ou para o povo? Porque é muito importante a gente entender o contexto que vem Que antes foi da passagem colocado, né? evangélica. Peraí, mas Jesus está dizendo honrar o pai e mãe, ou então deixar aos mortos que cuidem dos mortos. Com quem que ele está falando? Não é? É Então, verdade. assim, o Simão Pedro, ele é muito bom nesses aspectos interpretativos do Evangelho, porque ele vai aí. E aí ele Ele vai no cerne da contextualiza. questão, né? Ele Ele contextualiza. Jesus estava falando para os contextualiza. discípulos, essa mensagem é para eles, né? Exatamente, é para os É, discípulos e não para os demais. para o Os povo. curiosos, né? Não para os É, curiosos, apenas para aqueles iniciados e para os discípulos, foi o que está é. escrito ali, né? O Porque eles evangelho seriam, né, os que os seguiam, propagadores, né? exatamente. O evangelho não é um escrínio celestial de sublimes palavras, né? O que quer dizer isso? O evangelho não é um objeto que se guarde as palavras sublimes. Um escrínio é como se fosse um pote, uma gavetinha, uma escrivaninha onde você guarda alguma coisa preciosa. O evangelho não é um escrínio celestial de sublimes palavras. Não é um pote que se guarde essas palavras. É também tesouro de dádivas da vida eterna, né? Então, não é para ficar guardado, mas é um tesouro de dádivas da vida eterna para quem realmente quer ouvir, quer seguir. E Emmanuel esclarece: dar aos cães o que é santo ou atirar pérolas aos porcos. Se é reprovável o desperdício de recursos materiais, que não dizer da irresponsabilidade na aplicação das riquezas sagradas? Já começamos a entender o que Jesus quis dizer: dar aos cães o que é santo ou atirar pérolas aos porcos. Ou seja, se já se reprova a gente desperdiçar os recursos materiais, o que não dizer da nossa irresponsabilidade na aplicação, ou seja, para quem que a gente está entregando as riquezas sagradas, né? Emmanuel deixou isso aí claro. Então, aí tem também, ó, ainda continua. Recomendou o Senhor, seja o Evangelho, isso é palavras de Emmanuel, está nesse livro aí, ó, Vinha de Luz, capítulo 93, tá, gente? Recomendou o Senhor, seja o Evangelho pregado a todas as criaturas. Entretanto, não espera que os seguidores se convertam em demagogos contumazes. Ou seja, demagogos são pessoas que acabam explorando a ignorância alheia, tentando convencer essas pessoas com argumentos muitas vezes contrários, tá? Ou seja, demagogos insistentes, pessoas que ficam insistindo em
distorcer os fatos para que elas tenham, vamos dizer assim, um domínio sobre aquele outro ali que está ouvindo, né? Então, olha só, recomendou o Senhor que seja o evangelho pregado a todas as criaturas, entretanto, não se espera que os seguidores se convertam nesse tipo de pessoa. Uma pessoa que vai explorar a ignorância alheia e vai sair falando aquilo que ela acha que tem que falar, tá? Aí ele continua, né? Continua. O que se espera? E sim, que se transforme em mananciais ativos do bem através de ações e ensinamentos. Ou seja, não se espera que esses seguidores se transformem nessas pessoas que vão interpretar e vão utilizar da sua interpretação para convencer os outros, mas que elas se transformem, sim, em mananciais ativos do bem através de ações e ensinamentos. Ninguém se confia à aflição para impor os princípios evangélicos. Emmanuel está dizendo aí para a gente, não tem que ficar aflito e impor os ensinamentos, os princípios evangélicos. E aí ele diz, né? E, em consequência dessa leviandade, é que encontramos verdadeiras maltas de cães avançando em coisas santas. Então, olha aí. Nesse afã de querer levar as pessoas àquele entendimento a todo custo, é que se está chegando a isso aí. Jesus usou uma linguagem mais clara para falar do mesmo assunto quando enviou os apóstolos para pregar. Olha aí o que Jesus disse também. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 14. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Entre outras palavras, não atirar pérolas aos porcos, né? Ele também disse isso. Então, quando a gente fala de não profanar as coisas santas, a gente tem que tomar cuidado com o personalismo, né? Daquela coisa característica do que é subjetivo, para me colocar no centro da circunstância. A questão da imposição, da gente impor às pessoas, determinar, estabelecer, obrigar a pessoa a aceitar aquele conceito, aceitar aquela doutrina, aceitar aquela situação. O proselitismo, que é exatamente o espiritismo não faz, né, não usa proselitismo, que é essa tentativa de convencer o outro a seguir a sua causa, a sua ideologia, seja no campo político, seja no campo religioso, seja em outras áreas, né? E a intolerância religiosa. Quando Jesus fala de não profanar as coisas santas, é exatamente isso. É evitar o personalismo, a imposição das ideias, o proselitismo, a nossa intolerância, a intolerância religiosa, de você ser inflexível, de você achar assim, bom, se está comigo, me ouvindo, tudo bem. Agora, se você já é daquele lado ali, a igreja tua é aquela ali da esquina, nem quero conversar com você porque não vai dar certo. Isso é erro, né? É profanar as coisas santas. Então, eu trouxe também para a gente, para ilustrar essa questão de não profanar as coisas santas, quando Jesus expulsou lá os mercadores do templo. Está lá em Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 18, mas também está em Mateus 21, capítulo 12 e 13, né? E diz aí, eu trouxe esse trechinho, né? Chegaram a Jerusalém e entrando no templo, ele quem? Jesus. Ele começou a expulsar os vendedores e os compradores que lá estavam. Virou as mesas, até nesse episódio, né, que alguns afirmam que Jesus usou de violência, que Jesus foi agressivo. Esse episódio aí, exatamente, né? Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse objetos através do templo. E ensinava-lhes dizendo, não está escrito? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam fazê-lo perecer, ou seja, queriam matar Jesus, né?
Eles o temiam, pois toda a multidão estava maravilhada com seu ensinamento. É nesse trecho aí. E aí, por que que Jesus expulsou os mercadores do templo? Porque ele condenou assim o tráfico das coisas santas. Entra aí de novo, não profanar as coisas santas, né? Ou seja, sob qualquer forma, ele condenou aquele tráfico que estava acontecendo, aquela, vamos dizer assim, aquele grande comércio que se transformou o templo, né, das coisas santas. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Isso aí está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Tá? E qual o meu esforço? Eu não sei, me passa agora assim, né? Apesar de Jesus, né, ter feito o que fez, a Igreja Católica ainda vende algumas, não é? Ela ainda Sim, tem essa prática. Olha como fica as coisas, né, gente? Como vem essa coisa exatamente. vindo, né? Então é Não, interessante isso. Você não vê, interpretou a mensagem, né? ele não quis, né? Ele falou, né, dessa questão, ele foi até meio Condenou, agressivo, mas rende ainda, frutos materiais, olha só. ainda tem a questão do comércio das coisas santas, né? É, Consideradas sagradas. E aí eu trouxe aqui, né, mais um questionamento para a gente, né? Qual o meu esforço para tornar o Evangelho e o Espiritismo verdadeiras pérolas em minha vida? Minha- Muito comum no meio religioso, e inclusive no meio espírita, e aí eu me lembro muito da Márcia quando vai falar lá com a gente sobre as nossas palestras, é isso aqui, ó. Eu Eu, acho. Eu não posso achar nada. Eu tenho que ter estudo. E aí vem o dedo na ferida que muita gente não aceita. Pessoas que não se preocupam em conhecer melhor os princípios doutrinários, religiosos ou espíritas, ou em estudá-los, contudo, emitem opiniões, muitas das quais impróprias, desabonadoras e levianas, as quais revelam um falso intelectualismo. É o tal do eu acho. Então, quer dizer, qual é o caminho? É o estudo, é o conhecimento. É o que nós estamos fazendo aqui, toda terça-feira. É o que fazemos quando assistimos às palestras de quarta, porque alguém estudou, alguém pesquisou. Então, esse o caminho, né? Lá em Epístola, né, aos Romanos, aí, carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo de 1 a 4, está assim: acolhei o fraco na fé, sem querer discutir suas opiniões. Um acha que pode comer de tudo, ao passo que o fraco só come a verdura. Quem come, não despreze aquele que não come. E aquele que não come, não condene aquele que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Né? Interessante também isso aí. Nesse Isso é sentido, uma coisa para a nossa vida, né, Georgia? Quando, por exemplo, nos tornamos vegetarianos, ou então eu não bebo mais, eu acho que quem bebe é errado, eu acho que quem come a carne, né, é a nossa pequenez, aí né? ele fala, né? Quem Exatamente. come, não despreze aquele Isso, que não come. E quem não come, não né? condene aquele que come. Ok, cada um sabe. Só o Corcunda sabe como que ele dorme, né? Cada um de nós sabe as nossas deficiências, mas nós Exato. ainda estamos ainda nesse no julgar, né? A gente ainda precisa muito trabalhar isso. Temos que ouvir esse estudo da George, pelo menos eu, todo dia. Eu vou ontem a pegar e gente colocar. foi bem assim estudado isso, né, na questão do desenvolvimento mediúnico do livro André Missionário. Luiz, né, do missionário. A gente conversou muito sobre isso. Foi bem importante também. Ah, É legal. interessante, as coisas vão se amarrando, né? Vão só se Sim. entrelaçando, mostrando aqui, ó, esse caminho. É tipo assim, ó, se você tem, é uma teia, você não tem como escapar dela. Tá teia, tá na teia.
E aí, Veja quem tem olhos de ver, né? veja Ouça quem quem tem tem olhos e ouvidos de ouvir. ouvidos de ouvir. De ouvir. Neste sentido, é sempre prudente lembrar as seguintes orientações do benfeitor espiritual Emmanuel. Está aí nesse livro Pão Nosso, e o título da mensagem é No Serviço Cristão. Eu só tirei um trecho. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. Não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. E Emmanuel continua: nem tudo que é admirável é divino, nem tudo que é grande é respeitável, nem tudo que é belo é santo, nem tudo que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a sua extensão do bem. Né? Interessante essas palavras de Emmanuel. E aí a gente chega ao final do nosso estudo, que é a regra do ouro, a regra de ouro. Está em Mateus, capítulo 7, e é o versículo 12. É pequenininho também esse versículo, né? Mas ele é profundo. Ele é pequeno, mas ele é profundo. Ele vem e atira na gente uma bala certeira, né? Como diz o outro. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Essa máxima de comportamento era bem conhecida desde a antiguidade entre os judeus e filósofos, mas aplicando-a de forma negativa, isto é, dizendo o que não devemos fazer a outrem. Ou seja, está dizendo aí que isso já é conhecido lá desde a antiguidade, mas era no sentido de não devemos fazer. Jesus, porém, e depois dele, os escritos cristãos dão a essa máxima uma ação positiva, que acaba sendo mais exigente, né? E deixa eu tirar aqui. Vamos lá. O mestre não trabalha o erro, mas as boas ações. Tá? A regra de ouro, eu trouxe aqui também a título de curiosidade, que eu achei lá nos estudos de um dos grupos lá do Evangelho, trouxe para a gente, né, a relação das outras, de algumas religiões, em relação a essa regra de ouro. O budismo diz assim: não ofenda os outros por formas que julgarias ofensivas a ti mesmo. O judaísmo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O hinduísmo: trate os outros como trataria a si mesmo. O zoroastrismo: não faz a outros aquilo que não é bom para ele mesmo. O islamismo: nenhum de nós é crente até que deseje para seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. O confucionismo: não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. O cristianismo: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. E lá no Egito: aquilo que odeias que façam contigo, não faças a outro. Interessante, né? Bem, só muda um pouco o texto, mas o sentido é o mesmo. Se os ensinamentos de Jesus já haviam sido ministrados anteriormente, qual então o grande diferencial? Por que a partir dele o mundo cristão foi dividido em antes e depois do Cristo, né? Isso é uma pergunta para a gente, né? Se esses ensinamentos já haviam sido ministrados anteriormente, qual o diferencial disso tudo? Tá? Então vamos ver o que a gente tem como resposta. O papel de Jesus não foi um de simples legislador moralista. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram a chegada, o advento. Então, já tinham as profecias anunciando a sua chegada, e ele tinha que dar cumprimento àquelas profecias, ao que fora prometido. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera, olha o diferencial, tá aí.
Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz e os meios de se reconciliarem com Deus. E os meios de cada um se reconciliar com Deus. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 4. O que o ensino dos espíritos, lá em A Gênese, Kardec ainda complementa, né? O que o ensino dos espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos. Princípios que completam as noções vagas que se tinha da alma, de seu passado e do seu futuro. Então, o que basicamente a doutrina veio acrescentar à moral do Cristo? Exatamente essa comunicação com os mortos, com os desencarnados, com os espíritos, né, que já não estão mais no plano terrestre. Os princípios que vão reger o passado e o futuro de cada espírito, de cada alma encarnada. No Livro dos Espíritos, falando ainda da regra do ouro, na questão 632, a pergunta é: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando em realidade pratica o mal? Né? Falando da regra do ouro, olha o que os espíritos responderam. Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. E não vos enganareis. É a regra do ouro. Vede o que você quer que faça com você e o que você não quer que faça com você. E tudo se resume nisso, porque não vai ter engano. Se eu tiver esse crivo, se eu tiver essa consciência do que eu quero que façam comigo e do que eu não quero que façam comigo, eu vou ter entendimento do que eu posso fazer com o outro e o que eu não posso fazer, o que eu devo e o que eu não devo fazer. Tá? Então, essa aí é a regra do ouro. O adversário em que você julga encontrar um modelo de perversidade, talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Respeitemos o inimigo, porque é possível, seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Olha que interessante. Pois talvez seja ele o portador daquilo que eu preciso saber da minha conduta, da minha vida, dos meus erros. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar e talvez ainda mais desastradamente que os outros. Isso está lá nesse livro aqui, ó, Sinal Verde, capítulo 13, Francisco Cândido Xavier, por André Luiz. O que Jesus disse no Sermão do Monte é um ensino universal, que influencia a vida das pessoas em todas as partes e em todas as épocas. Ele viveria, durante todo o seu ministério, aquela regra, a regra de ouro. Daria a vida e cumpriria a lei. É fato, né? E o bem que eu faço? Já é o bem que eu quero que me façam? Outra pergunta aí para nós, né? Outra interrogação aí na nossa cabeça, né? Epístola aos Romanos, essa é linda, eu adoro essa passagem. Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim. Linda essa passagem, né? Muito linda. E aí eu trouxe essa historinha aqui, que é lá do livro Aulas da Vida, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por diversos espíritos. Os três crivos. Certa feita, um homem esbaforido chegou-se a Sócrates e sussurrou-lhe aos ouvidos: escuta, na condição de teu amigo, tenho alguma coisa muito grave para dizer-te, em particular. Espera, ajuntou o sábio prudente. Já passaste o que me vais dizer pelos três crivos? 3 crivos? Perguntou o visitante espantado.
Sim, meu caro amigo, 3 crivos. Observemos se tua confidência passou por eles. Primeiro é o crivo da verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes comunicar? Bem, ponderou o interlocutor. Assegurar mesmo não posso, mas ouvi dizer e então, exato, de certo peneiraste o assunto pelo segundo crivo, o da bondade. Ainda que não seja real o que julgas saber, será pelo menos bom o que queres me contar? Hesitando, o homem replicou: Isso não, muito pelo contrário. Útil? Perguntou Sócrates. Aduziu o visitante ainda agitado. Útil não é. Bem, rematou o filósofo num sorriso. Se o que tens a me contar, a me confiar, não é verdadeiro, nem é bom e nem é útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que nada valem casos sem edificação para nós. Sem edificações, né? Sem lições para nós. Aí está, meu amigo, a lição de Sócrates em questões de maledicência. Sócrates foi realmente um grande sábio, né? Meditando no Evangelho e como aplicar a regra de ouro no meu dia a dia. Toda a prática do bem inicia-se pelo pensamento, isso é fato. Pensamento plasma viaja. O Espiritismo nos lembra, através do homem de bem, que, se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará. O que vamos perguntar a cada um de nós? Se a gente violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa de nós, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria lhe fizesse. A regra de ouro, né? Aí. Então, qual é a regra de ouro? Eu tenho que trabalhar o quê? A minha atenção, a minha empatia, a minha flexibilidade. Se eu estou dando atenção aos problemas alheios ou só aos meus, se eu tenho empatia com aqueles que percorrem o meu caminho junto comigo e que estão sofrendo, que estão passando por necessidades, e se eu sou flexível em relação às coisas que acontecem, se o meu julgamento é um julgamento pesado ou se eu tenho flexibilidade para entender os problemas, né, que acontecem. E aí a gente vem aqui para o FOFA, que está em quase todos os estudos aí, tem, os grupos colocam o FOFA, né? O pessoal lembra aí o que significa o FOFA? Não é de fofoqueiro, não. O FOFA, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. O que é necessário para gravitarmos para a unidade divina? Forças auridas na conduta reta e ética, oportunidades para exercer o reto agir na convivência social, fraquezas oriundas do cultivo da hipocrisia, ameaças, os perigos da imprevidência que rondam os incautos. Está sempre, em quase todo estudo tem. E terminando aí, Amélia Rodrigues, inclusive está lá, né, no próprio livro, termina esse tema 24, Luz do Mundo, Amélia Rodrigues traz. A regra de ouro para a humanidade se impõe como fundamento essencial ao novo reino que ele vem instalar na Terra. Amar mesmo os inimigos para instaurar a era da misericórdia que precederia a do amor real. Conviver e amar os adversários e não lhes resistir por meios de violência. Ele viveria durante todo o seu ministério aquela regra, daria a vida e cumpriria a lei. Então, o resumo desse estudo é não julgar, não profanar os ensinos de Jesus e não fazer aos outros o que não gostaríamos que fizessem conosco. E aí a pergunta para a gente terminar, né? Tem que sempre ter uma perguntinha aí, né? Consigo realizar 1 ou 2 atos na vida diária
que me identifique como aspirante ao exercício da regra de ouro? Eu já sei qual é a regra de ouro. Eu quero saber se eu consigo exercitar pelo menos 1 ou 2 atos durante um dia, para que eu possa me considerar um aspirante. Oh, meu Deus, que sonho! E aí, agradecimento, a referência bibliográfica, é o livro, o próprio livro, né, que a gente tira a base toda do estudo dele, alguns sites da internet e as obras básicas, obras subsidiárias também, que a gente vai trazendo aí os trechinhos. É isso. Já foi muito bom. E é interessante, né, que apesar da gente, assim, achar a regra de ouro tão clara, tão explícita, tão uma coisa tão óbvia, a gente tem dificuldade ainda, mesmo com você, para a gente ser aspirante. E a gente percebe, né, você vê, você colocou o islamismo lá, que os grupos fundamentalistas, eles não entendem. Ou então, assim, para você ser crente, porque lá ele fala, para você ser crente, você tem que fazer o que eu faço. Então, assim, você está É entendendo? imposição. Já tem é interessante mesmo. Então, é É assim, você, imposição. para ser crente, você tem que fazer aquilo que eu faço. Então, a regra de ouro deles é meio assim, É, né? é Sabe? a Tipo assim, você tem que interpretação deles, fazer. né? Ainda está na questão do negativo lá, né? Não é. Você tem que fazer o que eu faço, então só vale aquele que faz, né? Esses mandamentos que nós seguimos, essas regras que a gente segue, né? Mas foi muito A bom, regra de Jorge. ouro deles não é a regra de ouros do Evangelho, é a Não, regra não que é. eles Você determinaram, vê que né? dentro daqueles que você trouxe, o único que me chamou mais atenção foi o islamismo mesmo. Os outros eram meio mais pareios. O islamismo era uma coisa que parecia que você é crente, você faz o que eu faço. Tipo assim, É, tem sabe? Uma que só vai coisa. ser crente se você É, fizer isso, né? Só ela vai é ser a mais considerado assim que crente. parece ser diferente, né? Uhum. Então, alguém tem alguma dúvida? Nós temos 5 minutinhos, gente. Miriam Simônia, Noêmia, Bebel. Inclusive, assim, é interessante também ressaltar, né, desde lá do primeiro, lá que eu tinha anotado aqui também, agora que eu achei o papel, é que quando a gente vê a questão do convívio, aprender a conviver uns com os outros, respeitando as possibilidades de cada um, as qualidades, dificuldades da pessoa, é uma norma de relacionamento que vai nos conduzir à paz, à harmonia, tá certo. Sim. Mas a gente tem que entender que isso tudo significa que devamos fechar os olhos ou ignorar o que acontece de errado à nossa Porque olha volta, só, a regra de né? ouro é de mim Ah, para ele, não é dele para mim. Exatamente, é a minha conduta. É a minha conduta. É eu olhando para o outro. Agora, o outro olhando para mim, a conduta é dele, sim. né? É É, dele. olhar dele. Então, eu não posso falar, poxa, eu penso assim, você tem que pensar, não. Gente, você vê, para eu ser aspirante, eu tô, né? Então, assim, ele ainda não entendeu isso. Então, eu não posso cobrar uma coisa de quem não entendeu, nem ficar magoado, sabe? Nem ficar, tornar um adversário, porque ele Por pensa conta disso. diferente. Então, Para não e a contrair gente, uma dívida, né? então, eu acho que a gente nem sempre entende que essas coisas é da gente para o Para o outro, da gente com a gente. movimento é daqui para lá, né? Ou da De gente com lá a para cá. gente, assim, eu comigo, E eu com o eu outro. com o Eu outro. com Deus e eu Agora, com o outro. o outro comigo já é outra Já é situação, aí problema é dele. dele, É, é. E a gente não tem muitas essas coisas, a gente às vezes acha que é o outro que tem em relação a gente, não é, né? É porque assim, e a questão é da gente, as coisas erradas que acontecem à nossa volta, no meio onde a gente vive, no meio social onde a gente atua, a gente não pode, vamos dizer assim, fechar os olhos no sentido de conivência ou Não, de cumplicidade, né? Só que a gente tem que. subserviência, nada disso Exatamente, funciona. exatamente. Então, por exemplo, está cometendo um ato errado, eu não vou falar nada, porque a gente tem que, dentro de uma, vamos dizer assim, de uma situação em que a gente não vai com o intuito de humilhar, a gente não vai com o intuito de expor, a gente não vai com aquele intuito de denegrir, a gente tem que mostrar que a gente não concorda com aquilo. É. A Mas o que situação acontece, Georgia, pela nossa imaturidade emocional, a gente quer impor ao outro o que a gente pensa e não ver como um diferente. A gente acha que é o contrário, que só porque Miriam pensa
De outra forma, eu acho que ela é contra mim, pela minha imaturidade moral. É, Então, nesses casos, eu posso até. Poxa, eu estou vendo que a Miriam não está agindo certo, mas eu quero impor a minha vontade não a por conta da imposição, né? Você minha pode, imaturidade emocional, olha só, né? tem um senhorzinho aqui que ele é evangélico, agora que eu vi que ele é da Testemunha de Jeová, né? Cara, ele vem todo dia de sol, ele é uma gracinha, sabe? Com o chapéuzinho vem. E um dia eu dei papo para ele, cara, agora eu tenho que ficar me escondendo. E outro dia que o Solerno veio aqui pegar o isopor, ele parou, tem um carro bom, parou ele, desceu uma moça super bem vestida, ele assim. Doutora Miriam, me atende. Eu já fui até no posto, eles falaram que só tá. Gente, ele quer me levar para a igreja dele. E eu não sei o que que eu faço, porque ele fica naquele papo. Eu já falei para ele: eu sou espírita, sou trabalhador, eu não sou. E ele não larga do meu pé, você vê? Enquanto eu não for lá na igreja dele fazer um show, Ele eu não quer te vou- converter. ele quer me convencer. E assim, ele foi no posto que eu nem trabalho mais. Eu sei. As pessoas, não, ela se aposentou. E veio ele e uma moça, que é sorte que o Soler estava aqui, aí, sabe? Ele viu que eu estava ocupada. É isso, gente. Muita coisa que a Coisa, gente. né? É E, verdade, é isso mesmo. É e na interessante aí a semana gente. que vem. A gente vai ter uma moça aqui falando de brincar de viver. Eu Ah, acho que pois muitas é. vezes a gente está brincando de viver, né? É no E ela ESG? vai, É, aqui no é. ESG, a Ana Paula, eu a conheci lá em Niterói, e ela vai pautar a fala dela naquela música da Maria Bethânia, não é? Eu Sim, desejo sim. amar todos que eu cruzar. Música linda, com uma letra linda. E ela fala, né? E a letra fala da gente brincar de viver. Acho que ainda somos crianças. Acho não, tenho certeza que somos A gente crianças está na infância espiritual, né? espirituais, Se a gente né, acha gente? que a gente está Espiritual. muito, Então, ó, faça uma propaganda. Semana que tá. vem estaremos A aqui gente com a tem, Ana porque hoje Paula. também tem Brincar de pouquinho. viver. Joia. Então, a gente, para encerrar, Miriam Simone gostaria de fazer a nossa prece de encerramento desse momento? Xará. Tô caçando o negócio para ligar o som. Ótimo. Então vamos, amigos, elevar os nossos pensamentos ao Pai e vamos pedir força, né? Ao nosso Pai, ao nosso Mestre, aos amigos espirituais, para que acompanhe passo a passo a nossa evolução, nos ajudando a sermos melhores do que ontem, nos fazendo perceber através da nossa intuição, do nosso da inspiração, onde estamos errando, onde ainda continuamos a errar. Como diz Haroldo, se a gente sair dessa existência, dessa reencarnação, sem cometer mais erros, já estamos no lucro, né? Mas seria muito bom que a gente conseguisse perceber os nossos erros. Como acabamos de estudar, percebemos muito os erros dos outros. Nos é fácil perceber os erros dos outros, mas ainda temos grande dificuldade em enxergar os nossos. É isso que te pedimos, Mestre, que nos ajude a perceber os nossos erros. E por tudo agradecemos. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Miriam Simone. Então, a gente se despede da reunião desta noite. Até a próxima terça.